Fala aí pessoal, começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que você deve fugir de um cronograma de estudo. Antes da gente entrar no conteúdo do vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivan Neto, sou aprovado em vários concursos públicos, dentre eles o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Para entrar no conteúdo e começar a te explicar, eu já quero dar uma informação. Eu não estou dizendo para você não ter um plano de estudo. Eu não estou dizendo para você não montar um circuito de estudo, uma estratégia, um planejamento. O que eu estou dizendo é, um cronograma de estudo fixo é uma armadilha. Por quê? Muita gente que está entrando agora nesse mundo dos concursos, ou até quem já está estudando há um tempo, comete o erro de criar um cronograma de estudo fixo com vários horários. Então, horário para acordar, 5h58 eu acordo. Tomo café de 6h10 às 6h30, 6h35 às 6h40 eu tomo banho e escovo os dentes. Começo a estudar às 7 horas e 2 minutos, paro de estudar às 8 horas e 2 minutos, faço um intervalo de 15 minutos, volto. Então quer dizer, é um cronograma de estudo todo tabelado, todo especificamente montado para você ser aprovado naquele concurso dos seus sonhos. E pessoal, tem uma notícia, isso não funciona porque esse cronograma de estudo esquece de um detalhe chamado imprevisto. Quem aí já teve aquele imprevisto que recebeu uma ligação e precisou sair de casa, não conseguiu estudar? Tem um feriado ali naquele dia da semana, você não conseguiu estudar? Algum parente ou familiar ou amigo foi até a sua casa naquele dia específico, você não conseguiu estudar direito naquele horário? Então, o cronograma de estudo fixo vai te gerar uma sensação de falha. A sensação de falha é a pior que você pode ter estudando para concurso público, porque ela gera um efeito dominó. Então, por exemplo, se na segunda-feira você montou o seu cronograma de estudo para estudar de X hora até X hora e você não consegue estudar naquele horário, você já começa a ficar ansioso, você já começa a ficar aflito. Você fala, nossa, não consegui estudar. E aí começa a ficar aflito. E aí você já começa a perder o foco, perder a concentração. E aí você falha mais uma vez, porque outro imprevisto aconteceu. E aí você fica mais ainda com essa sensação de falha. Então, esses cronogramas fixos, com horários muito específicos, eles são uma armadilha. Então, por exemplo, olha lá, tá fixado para você começar a estudar 6 horas até às 7. Vamos supor que você acordou super bem disposto às 5h30. Já tomou café, já tomou banho, 5h30 você está disposto. Aí você vai sentar e vai esperar dar 6 horas para seguir o seu cronograma. Não! Começa a estudar o horário que você tem, porque às 6 horas pode ser que apareça um imprevisto. Então, acordou super bem, 5h30 já está super disposto, você fala, não, mas meu cronograma de estudo fala para eu começar às 6 horas. Aí você 5h30 vai esperar até o relógio bater 6 horas. Aí 5h58, quer dizer, quase dando o horário de você começar, alguém te liga. E aí vocês começam a conversar, aí a hora que você desliga já são 6h15. Aí você fala, nossa, e agora? Já perdi 15 minutos. Você começa a ficar aflito, ansioso, e isso é horrível para a sua preparação. Então, por isso que eu disse para vocês, fujam de cronogramas de estudo muito fixos, com horários muito específicos. Eu recomendo que você tenha horários mais flexíveis para estudar. Eu sei que muita gente trabalha e estuda, então você não pode tabelar o seu cronograma. Isso eu sei que muita gente faz porque dá uma falsa sensação de planejamento. Quem estuda para concurso público quer ter uma impressão de que toda a rotina está planejada até a data da prova. Então, a galera, ela tem muita gente que tem essa necessidade de falar, não, a minha trajetória até a prova, a minha trilha até a prova está milimetricamente calculada. Isso dá uma sensação de conforto, de segurança. Você ter esses horários já traçados milimetricamente te dão uma sensação de segurança. Ah não, ó, minha trilha até a aprovação está milimetricamente traçada. Se eu fizer isso aqui, vai dar tudo certo. E pode ser que dê mesmo, mas os imprevistos no meio do caminho vão alterar um pouco a sua trilha. E aí, se você se apega muito àqueles horários, você começa a ficar ansioso, inseguro, e aí tá aí o veneno para o seu estudo. Então, o que eu recomendo? Vem para mim. Que você use os dias da semana para estudar, obviamente, mas nunca fixando horários muito específicos. Eu recomendo que você rode as matérias entre matérias básicas e matérias específicas. Não necessariamente cada uma delas num dia da semana. Então, por exemplo, tá aqui, segunda-feira, você vai estudar matemática e constitucional.
Esse aqui é um cronograma de estudo em que a pessoa vai rodar uma matéria de exatas e uma matéria de humanas. Matemática vai lidar com número, constitucional vai lidar com texto de lei. E aí na terça-feira ela vai estudar raciocínio lógico e administrativo, ou seja, uma matéria que vai lidar com números e outra que vai lidar com lei. Isso é interessante? É interessante. Quarta-feira, vamos colocar aqui, a pessoa vai estudar processo civil e informática. Beleza. Esse cronograma de estudo aqui, ele tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Quais são os pontos positivos? A pessoa teve a consciência de colocar uma matéria de exatas com uma matéria de humanas. Isso faz com que o estímulo seja alterado quando você está estudando. Então, ver um dia inteiro só de uma matéria, então só matemática, você vai cansar muito mais rápido. Então, se você estuda uma matéria inteira em um dia, você vai ficar muito mais rapidamente cansado do que uma pessoa que roda 2 matérias por dia. Outra coisa, se você roda 2 matérias por dia, já melhorou, mas você coloca matemática e raciocínio lógico, você vai só ver número durante um dia. E isso vai fazer também com que você canse muito mais rápido. Então, 2 matérias no dia é um bom número, e uma matéria de número e uma matéria de texto. Isso vai ajudar a mudar o estímulo do seu estudo e aí você consegue estudar por mais tempo. Esse, então, é um ponto positivo desse cronograma. Não está estudando só uma matéria por dia, porque estudar uma matéria por dia pode ser muito cansativo. Por exemplo, vamos supor que segunda seja o seu dia de estudar matemática, e você odeia matemática. Então, segunda-feira vai ser um dia que você vai querer fugir do estudo. Você vai procurar alguma desculpa para não estudar na segunda-feira para fugir de matemática. E aí você vai ficar com déficit nessa matéria, você vai ficar ruim nessa matéria e vai errar as questões na prova. Então, ponto positivo, colocou 2 matérias, porque aí também é legal colocar uma matéria que você não gosta muito e uma matéria que você já se anima mais. Que aí vamos pensar, matemática na segunda, putz, odeio matemática, mas adoro constitucional. Então, alivia um pouco a pressão desse dia aqui. Ponto positivo desse cronograma, rodar 2 matérias por dia e rodar uma matéria que tem um estímulo, que é número, e uma matéria que tem um outro estímulo, que é lei. Agora, ponto negativo desse cronograma é realmente um ponto muito negativo, porque ele ainda é um cronograma de estudo fixo. Segunda-feira eu vou estudar matemática e constitucional. Beleza, vamos supor que segunda-feira você realmente esteja animado, empenhado e conseguiu estudar essas 2 matérias. Conseguiu estudar matemática e constitucional. Missão cumprida. Aí na terça, você esqueceu que era feriado. Feriado na terça-feira. Então você furou o estudo da terça. Não conseguiu estudar a terça. Aí chega na quarta-feira, você começa a pensar, e aí? Estudo as matérias de quarta, processo civil e informática, ou estudo as matérias de terça, que eu furei, que eu pulei, que é raciocínio lógico e direito administrativo? Aí você já fica perdido. Aí aquela sua trilha que você tinha milimetricamente definida já se perdeu. Vocês sabem aquela história que 2 pessoas estavam caminhando no bosque e aí elas começaram a jogar as migalhas de pão no caminho para fazer uma trilha mesmo para saber voltar. E aí os pássaros foram lá e começaram a comer as migalhas de pão. Quando as pessoas tentaram voltar, os pães não estavam mais no caminho e elas se perderam. É mais ou menos isso que pode acontecer aqui no seu caminho, na sua trilha. Os pássaros, comendo as migalhas de pão, são os imprevistos. Então, imprevistos podem acontecer e balançar a sua trilha. Então, por isso que você não pode ter um cronograma de estudo fixo assim, ó. O que eu recomendo? Que você estude por ordem de matéria. Então, você não vai estudar por dia da semana necessariamente. Você vai estudar por ordem de matéria. Então, vamos colocar aqui a ordem, ó. Matemática é a primeira, constitucional é a segunda, raciocínio lógico a terceira, administrativo quarta, processo civil quinta, informática sexta. Então, segunda-feira acordou, estudou matemática. Aí tá empolgado, tá empenhado, vai estudar constitucional na segunda-feira. Aí vamos supor que segunda você tá muito empolgado, muito empenhado, você tá com muito tempo, o seu chefe te deu folga no trabalho, o que você vai fazer? Se você tivesse com esse cronograma de estudo fixo, você não ia ter o que fazer. Porque você já bateu a meta, estudou matemática constitucional. Mas e aí? Você teve um imprevisto positivo, que vai fazer com que você consiga estudar mais. Aí o que você vai estudar? A terceira matéria, raciocínio lógico.
Então, na segunda-feira, ao invés de você estudar só 2 matérias, como você teve mais tempo, você estudou 3, raciocínio lógico. Aí você acordou na terça-feira, um monte de imprevisto, você vai conseguir estudar uma matéria só. Você vai ficar aflito, porque você não sabe o que estudar? Não, você já sabe o que estudar. Você vai estudar a 4ª matéria, que é direito administrativo. Então, quer dizer, um cronograma de estudo mais flexível, pode vir para mim, um cronograma de estudo mais flexível vai te dar maiores garantias de que a trilha vai poder ser cumprida até o dia da prova. Então, trilha muito fixa, cronograma de estudo muito fixo, tende a falhar por conta desses imprevistos. Então é fundamental que você tenha um cronograma de estudo, um plano de estudo, um circuito de estudo mais flexível para que você consiga a aprovação de maneira mais célere, mais rápida em concurso público. Se você quer entender o passo a passo do estudo para concurso público, do método que eu usei para ser aprovado nos concursos públicos do TJ, do Ministério Público e vários outros, se inscreve aqui no canal, tem vários vídeos explicando o passo a passo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!